uma breve lembrança do que a gente viu nos últimos dias. O Felipe falou sobre a centralidade da cruz, né? Que desde o início da história da igreja, a cruz foi o símbolo que os cristãos se identificaram mais para expressar a sua fé. Poderia ter sido o peixe, várias outras coisas, mas a cruz foi o símbolo escolhido pela igreja e isso permanece até hoje, né? A Rebeca falou por que Cristo morreu, e ela mostrou que Cristo, além de ter morrido por causa da traição de Judas, por causa da trama dos sacerdotes, por causa da trama dos romanos, mas o principal fator foi Cristo que se entrega. Porque se ele não quisesse, por mais que Judas quisesse traí-lo, os romanos quisessem pegá-los, ele é Deus, isso não aconteceria. Mas o principal fator foi uma entrega de amor de Jesus por nós, né? Então ele morreu porque ele quis morrer, ele se entregou por nós, voluntariamente. E o André, semana passada, falou sobre a cruz de Cristo e a cruz do cristão. Aquelas situações e aqueles momentos e aquelas circunstâncias na nossa vida que são difíceis, como Jesus falou, nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo e nele nós podemos vencer também, inclusive essas nossas cruzes diárias, né, que devemos tomar. Então nós temos falado muito de cruz. A grande pergunta que fica, e a gente tem usado esse livro aqui como referência, a gente viu John Stott, A Cruz de Cristo, e em um momento a gente chega à seguinte questão: afinal, para que cruz? Se nós perdoamos uns aos outros, se o Maurício faz algo comigo, se ele peca contra mim, ou se ele faz algo que eu não goste, e eu perdoo sem necessidade de matar alguém, por que Deus não fez isso? Para que cruz? Para que tanto sofrimento? Para que enviar o seu filho e Jesus se dispor a ir para a cruz por causa do pecado da humanidade? Só porque Eva desobedeceu a Deus? Só por isso? Será que a gente pode falar só por isso? E essa pergunta, ela é honesta, porém ela se dá pela falta de entendimento do que é Deus e do que é o pecado. Se nós não entendermos quem é Deus, a sua natureza e a natureza do pecado, essa pergunta se torna mais relevante. Mas quando a gente entende melhor quem é Deus e entende melhor o que é o pecado, essa pergunta vai se diminuindo. E aí nós vamos entendendo o porquê da cruz. E é isso que a gente vai tentar caminhar hoje. E eu queria abrir com vocês o texto de Isaías 45. Abra comigo. Antigo Testamento hoje. Inspirando Maurício, como se estivesse no Antigo Testamento. Gente, Isaías 45, ele vai tocar nesse capítulo em vários pontos, mas principalmente na santidade e na justiça e no amor de Deus, que são os dois atributos que aparentemente é difícil entender isso em Deus, né? Abra comigo no versículo 19. Isaías fala o seguinte, Isaías 45, 19: Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas, e não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não pode salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isso? Quem o declarou desde um passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei. Isso é muito importante. Deus jurou por si mesmo. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada.
Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Gente, esse trecho é o trecho mais denso do capítulo 45, em que Deus fala várias coisas sobre si, seus atributos. Ele fala da sua justiça e da sua salvação. Esse é o principal ponto. Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, de uma forma perfeita, harmônica, de forma que isso não se contradiz, de forma que uma coisa não exclui a outra. E para a gente entender melhor esse trecho, a gente começa a ver desde o início do capítulo, lá no versículo 1, Deus falando a Ciro, rei da Pérsia, ao seu ungido, e levantando ele para subjugar as nações, que no caso ali no contexto é a Babilônia. Então Deus começa a mostrar a sua soberania. Ele usa um rei ímpio, ele levanta um rei ímpio e o chama inclusive de ungido, né? O mesmo termo para o Messias. No versículo anterior aí, ele chama ele de meu pastor. Então Deus chama um rei ímpio para subjugar outra nação ímpia, que é a Babilônia. Então Deus começa mostrando a sua soberania, a sua majestade. E aí, no verso 4, ele explica o porquê desse juízo, porque Deus iria trazer juízo sobre o reino do norte, em 722, né? Israel iria cair. No ano 586, Judá, o reino do sul, iria cair sob o poder da Babilônia. E essa referência aqui é para depois desse tempo, do ano 522, quando Ciro liberta o povo. Então, Deus iria trazer juízo sobre Israel, e no versículo 4 ele começa a mostrar o porquê desse juízo. Ele mostra anteriormente que ele é soberano, ele dirige um rei ímpio contra um rei ímpio também, e ele mostra o porquê disso. Verso 4: por amor de meu servo Jacó e de meu escolhido Israel, eu o convoco, Ciro, pelo nome, e lhe concedo um título de honra, embora você nem me reconheça. Então Deus começa a mostrar aqui, irmãos, que ele é soberano, ele pune, ele julga nações ímpias e o próprio Israel, que era o povo escolhido de Deus, mas isso tem sempre um pano de fundo de amor. Deus, ele não é arbitrário, Deus ele não pune, a justiça dele é amorosa e o amor dele é justo. Deus é perfeito em sua essência. E aí ele fala que esse juízo viria por amor. A partir do verso 9, ele começa a mostrar o problema do pecado que nós vamos lidar hoje. Ele começa a mostrar da rebeldia humana. Ele começa a falar: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão, mostrando a insignificância do ser humano. Nós somos um caco entre os cacos no chão. Hoje tem um termo diferente, né? Nós somos o mosquito do cocô do cavalo bandido. Não é isso? E aí ele começa a mostrar: acaso o barro pode dizer ao olheiro o que você está fazendo? E esse texto é citado por Paulo em Romanos 9, quando ele está falando da justificação, da fé, da rebeldia humana. Acaso a obra pode se rebelar contra o seu Criador? Então ele começa a mostrar a rebeldia humana a partir do verso 9. E aí, a partir do verso 14, ele vai mostrar que, apesar de todo esse juízo, que é por amor, por causa da rebeldia humana, vai existir um bom fruto. Ele começa a mostrar que os produtos do Egito, as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus, né, os altares dos sabeus, que eram o povo da época, eles lhe pertencerão, falando para Jerusalém: ó Jerusalém, eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de vocês e lhe implorarão, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro Deus, Então Deus começa a mostrar o seguinte: Ele é soberano. Não é isso, gente? Deus é soberano, Ele julga as nações, inclusive Israel e os povos ímpios. Ele é soberano sobre toda a criação. Ele faz isso por amor, por causa da rebeldia humana, mas sempre, apesar de ser por amor, sempre vai existir
um fim proveitoso para isso. Pessoas vão se converter e vão se aproximar do Deus de Israel. Esse sofrimento, essa punição, esse juízo nunca será em vão. Nunca será em vão. E aí no verso 7, ele fala que ele forma a luz, cria as trevas, ele cria o mal e cria o bem e o mal. A minha tradução está paz e desgraça. Em outras traduções está o bem e o mal. E muitas pessoas confundem esse texto e principalmente ateus usam muito isso para tentar mostrar, tá vendo? Deus é quem cria o mal. Mas o contexto aqui, obviamente, é um contexto de circunstâncias. Deus cria a paz e a desgraça. E ele está falando exatamente de um contexto de juízo contra Israel e contra os povos ímpios. Então Deus ele cria a bonança e cria a instabilidade também, por causa da nossa rebeldia, para um fim proveitoso e por amor. Essa é a grande questão. Satanás, ele provoca desavenças e problemas na nossa vida para nos destruir. Deus, ele pode provocar desavenças, problemas na nossa vida para nos salvar, por causa da nossa rebeldia. Porque, gente, C.S. Lewis já foi muito claro nisso. O ser humano, ele é caído e Deus sussurra pela bondade, pela paz, mas ele grita através do sofrimento. Então existem coisas que nós só vamos entender e acordar por causa do sofrimento. Não tem jeito. Por quê? Porque o pecado, nós vamos entender melhor o pecado hoje. O pecado, ele entranhou no nosso ser de uma forma muito forte. Então a gente precisa entender sobre o pecado e sobre Deus. E esse texto é muito rico sobre essas duas coisas. Ele vai mostrando a soberania, a altura, a profundidade, o tamanho de Deus, mostrando também a rebeldia humana, mostrando que juízos é por amor e sempre tem um fim proveitoso, que inclusive culmina em salvação de pessoas e de povos. Esse é o grande desafio de ser Deus. Essa é a grande dificuldade de ser Deus. Ele teve que conduzir pessoas livres, usar situações ruins para ajudar essas pessoas livres a se voltarem para Ele, para serem salvas, e ainda assim pensar tudo de antemão. Isso para a gente é muito difícil, né? Mas para Deus não é muito difícil, porque antes de criar o tempo, Ele estava desde a eternidade planejando todas as coisas, e Ele nunca é pego de surpresa em nada. Nada pega Deus de surpresa. Esse é o tamanho do nosso Deus. E aí ele mostra frutos desses juízos que são salvação. E aí ele começa a partir desse momento mostrar que ele é um Deus justo e salvador. E agora a grande questão é: como Deus pode ser justo e salvador? Como ele pode salvar um ladrão na cruz? Onde está a justiça nesse momento? Onde está a justiça? E nós olhamos para isso e falamos o seguinte: poxa Deus, nós vivemos uma vida, às vezes nós nascemos na igreja, se esforçamos para não matar, para não roubar. Como assim ele vai ter uma cama igual a mim no reino dos céus? Ele passou a vida inteira matando, roubando, e ele vai ter uma cama do lado da minha ainda? Onde está a justiça, Deus? E aí, para a gente entender isso, irmãos, por que da cruz, por que Deus, o problema do perdão, por que Deus consegue ser justo e misericordioso perdoando pecadores, a gente precisa primeiro se voltar para Deus, para a santidade de Deus. E esse texto de Isaías nos mostra com grandes detalhes a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o tamanho de Deus perto da nossa pequenez. Nós somos cacos perto de outros cacos. Deus é muito grande, Ele não entra na nossa cabeça. Nós entendemos o mínimo possível para as coisas fazerem sentido, mas existem horas que isso foge ao nosso entendimento. Deus não é irracional, Ele foge ao nosso entendimento. A gente não consegue alcançar tamanha grandeza, tamanha complexidade. E Deus, meus irmãos, Ele é santo. Esse é o primeiro atributo de Deus. Ele é santo. Ele não pode tolerar o pecado. Deus não pode estar diante do mal sem fazer nada. Como o Tiago fala, Deus ele não é tentado pelo mal, porque nele não há mal nenhum. Então Deus é santo. Ele é 100% santo, de uma forma que foge ao nosso entendimento. Ele é perfeito, Ele é imaculado, Ele é imutável. Inclusive isso é parte da perfeição de Deus. Ele não muda, Ele não está sujeito à transformação ao longo do tempo.
Ele é imutável. Ele não tolera o pecado por causa disso, por causa da sua perfeição. Quando a gente vai olhar a Escritura, quando as pessoas eram religiosas, elas tinham um entendimento de Deus, mas quando elas começam a conhecer Deus pessoalmente, a figura muda. Então Jacó, lá naquele sonho que ele tem, quando ele tem um encontro com Deus face a face, ele teme. A Bíblia diz que ele teme. O mesmo acontece com Moisés. Quando Moisés chega naquela sarça e Deus começa a falar com ele, a Bíblia diz que Moisés temeu. Por quê? Porque ele estava diante da divindade, do Deus Criador de todas as coisas. Os israelitas lá no Monte Sinai, quando eles viram aquele tanto de fumaça, aqueles relâmpagos, aquela glória toda, eles falaram assim: Moisés, não, nós não vamos nos aproximar, fale com ele e passe para nós, seja o nosso mediador. Por quê? Porque eles viram a glória e a majestade de Deus, e eles temeram também. Isaías, lá em Isaías capítulo 6, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 6, Isaías já era um profeta, gente. Isaías já era um profeta, e diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Tenta imaginar a majestade que ele está tentando comunicar aqui com palavras. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins cobriam o rosto. Eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isso vai se repetir lá em Apocalipse. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Olha isso, gente, tamanha glória que ele viu. E qual que é a reação dele? Dá glória a Deus? Não, ele falou: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, quando ele começa a contemplar Deus, ele não faz outra coisa senão perceber a sua pecaminosidade. Por quê? Porque agora ele estava olhando para a referência correta. Quando ele olhava para os reis de Israel, aqueles reis malvados, ele poderia se achar bom. Mas quando ele olhou de fato para quem é a nossa referência, não tem como a gente se achar bom diante de Deus. É impossível, porque ele é grande demais, ele é santo demais. Ezequiel, quando ele viu a Deus, ele cai com o rosto em terra, lá em Ezequiel 1:25. E Daniel, lá em Daniel 7, quando ele vê a Deus, o termo é: ele fica alarmado. Quando ele tem um encontro, uma visão da glória de Deus, ele fica alarmado. E o mesmo acontece com João. João, quando ele começa a ver a revelação de Deus, lá em Apocalipse 1, ele faz o quê? Cai como morto. João caiu como morto, gente. Ele não conseguiu ficar de pé diante da glória de Deus. Então esse é o nosso Deus. Então quando a gente começar a pensar mais uma vez na pergunta: por que Deus não simplesmente nos perdoa dos nossos pecados? A primeira razão é: Deus, Ele está acima de toda a nossa compreensão. Pecado, meu pecado contra o Maurício, é um pecado finito. Por isso Ele me perdoa sem precisar matar ninguém. Mas quando a gente peca contra Deus, não tem como mensurar isso, gente. Não tem como mensurar tamanho problema, tamanha afronta. Porque Ele é grande demais. Ele é santo demais. A referência é totalmente outra. Por isso que alguns teólogos vão chamar Ele de o totalmente outro. Ele é totalmente outro do que a gente pode expressar em palavras. A teologia é uma tentativa de entender o mínimo possível de Deus, que foi revelado, porque se Ele não se revelasse também, nem nós teríamos acesso a Ele, de tão sublime que Ele é. Mas Ele se diminuiu, se revelou, usou linguagem humana. Por isso que às vezes há muita confusão na teologia, porque Deus, Ele precisa se rebaixar e usar a linguagem humana para a gente entender. Por isso que às vezes a Bíblia fala que Deus
é uma daquelas nossas perguntas da série que a gente está fazendo, né? Das aparentes contradições da Bíblia. Por isso que a Bíblia às vezes fala que Deus se arrependeu. Mas não é que em outros momentos fala que Deus não se arrepende. Isso é uma tentativa de Deus se comunicar. A gente precisa ter bom senso e entender. Não é que Deus se arrependeu, foi pego de surpresa, mas que Ele se entristeceu de ter feito algo e esse algo ter se rebelado contra Ele. Entendem? Deus precisa se acomodar. Esse é o termo teológico que eles usam. Essa é uma acomodação de Deus à humanidade. Deus se acomoda à linguagem humana. Porque Deus é grande demais, gente. Não tem como expressar o tamanho, a majestade e a santidade de Deus. Isso é Deus. Agora, o pecado, a gente precisa se voltar um pouco para o pecado. Como eu já disse, nós somos finitos. E o nosso pecado uns contra os outros são finitos, passageiros, momentâneos. Mas Deus é eterno, imutável, imensurável. O pecado contra Ele tem outra dimensão. É outra coisa. É uma ofensa incalculável. Não tem como calcular. Se fosse um juízo, não teria como calcular uma... Como é que fala? Um pagamento lá que a pessoa tem que pagar quando ela... Uma pena, uma rescisão. Não tem como calcular isso. Uma sentença. Se Deus colocasse a gente no juízo e fosse falar o que a gente tem que pagar por ter pecado contra Ele, não tem como calcular. É imensurável. E o pecado, meus irmãos, é uma palavra abandonada na nossa cultura. Assim como ira de Deus, são palavras abandonadas. Inferno, quem já ouviu essa palavra aqui? Inferno? Essa é uma palavra escassa na nossa sociedade. Por quê? Por causa do nosso movimento histórico. Nós viemos de um sentimentalismo, uma revolução afetiva, e as pessoas hoje, e isso inclusive influencia a nossa leitura da Bíblia, influencia a nossa espiritualidade. Nós queremos apenas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Não queremos a ira, não queremos o inferno. Mas isso é tão claro como os dias à luz do sol na Bíblia. Deus está irado contra o ser humano, contra o pecado. Por quê? Porque Ele é santo e Ele não pode tolerar o pecado. Se Ele tolerar o pecado, Ele deixa de ser Deus. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é perfeito. A gente só quer a bondade. E isso é uma forma de mutilar Deus. Só queremos aquilo que nos agrada. Isso é fruto da nossa cultura. A gente vai, todo lugar, a gente vai na sorveteria, põe só o que a gente gosta. E aí a gente traz isso para a vida cristã. A gente coloca, faz Deus, tira dele, mutila Ele e pega só o que a gente gosta. Mas Deus está irado. Deus tem um lugar chamado inferno, planejado, programado para Satanás e os seus anjos e todos aqueles que se voltam e que rejeitam a Deus. Existe isso, gente, isso é real. Existe inferno. E existe inclusive uma falsa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, justo e punitivo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Não é isso? Em algum momento a gente já pensou sobre isso, pelo menos. O Deus é diferente, mas Deus é imutável, Ele não muda. E eu conseguia pensar em três possibilidades de por que isso é errado. Por quê? Primeiramente, Deus no Antigo Testamento, Ele estava tratando com o início da humanidade. Pessoas que nasceram há 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás. Então ali, a gente estava vivendo a infância da existência humana. Da mesma forma que a gente trata diferente um bebê, trata diferente uma criança, um jovem e um adulto, Deus também lida com o ser humano de forma diferente. Segunda razão, o Antigo Testamento, gente, cobre um intervalo de pelo menos 6.000 anos, se a gente considerar como literal as genealogias. No mínimo 6.000 anos de história no Antigo Testamento. E o Novo Testamento vai relatar o quê? 100 anos. Óbvio que a gente vai ter mais exemplos de como Deus age, como Deus pune, como Deus premia ou traz um juízo. Óbvio que a gente vai ter. Tem muito mais tempo de história.
E a terceira razão é um desconhecimento do Novo Testamento. Quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, por exemplo, em Atos 5, a gente tem o quê? Juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Eles mentem ao Espírito Santo e Deus mata eles, gente. Deus matou os dois, o casal, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Lá em Atos 12, a gente vê a morte de Herodes. Herodes não glorificou a Deus. O que aconteceu? Deus matou ele. Deus puniu Herodes de morte também. Matou ele. Em Atos 13, a gente vê a cegueira do mago Elias. Ele aparentemente se converte e ele começa a querer perverter as coisas. E Paulo fala para ele: você vai ficar cego. E ele fica cego. Punição. Hebreus 10, 26 vai dizer o seguinte: se a lei, vamos abrir Hebreus 10, 26, abre comigo. Olha o que Hebreus fala, gente. Ele começa mostrando o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios por nós, mas somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Olha isso, gente. O autor de Hebreus está mostrando o seguinte: se a lei punia de morte, o que merece uma pessoa que profana o nome de Jesus, que é uma aliança muito superior, como o livro de Hebreus todo vai falar? Ele é muito superior aos anjos. Qual tamanha punição não merece alguém que blasfema contra o Espírito Santo, contra Deus, contra Jesus, a nova aliança? E por último, a gente tem Apocalipse 2, Deus trazendo doença para Jezabel, tribulação para os adúlteros e morte para os filhos dela. Então, assim, o Novo Testamento, meus irmãos, existe juízo de Deus também. E se a gente for contar isso aqui e fazer uma proporção, talvez até mais do que no Antigo Testamento. Se a gente for calcular o tamanho, a quantidade de eventos de juízo relatados em relação aos eventos do Antigo Testamento e o seu tamanho, talvez a gente tenha até uma proporção maior. Por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. E a ira de Deus, a Bíblia fala para a gente não irar, não é isso? Mas Deus ira, como assim? A ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira ela é descompensada. A nossa ira é muitas vezes desproporcional, sem lugar, sem contexto, e ainda inclusive sem a gente não teria essa possibilidade, porque também nós somos motivos de ira, nós temos razões para se irar conosco também. Então é uma ira totalmente descalibrada pelo pecado. Mas a ira de Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela se acende no momento certo, na proporção, na quantidade e na pessoa correta. A ira de Deus não está sujeita à queda, ela é perfeita, ela é na medida exata, ela é alimentada simultaneamente pelo amor constante ao pecador. Não é isso que Ezequiel fala? Eu não tenho prazer na morte do perverso, mas eu desejo que ele se converta. Mas se ele continuar no seu pecado, ele vai ser punido. Então a ira de Deus, ela é acompanhada de uma forma perfeita pelo amor ao pecador, porque Deus não tem prazer na morte do pecador, ele deseja que todos sejam salvos. E uma distinção muito importante que o David já falou para a gente, é fundamental: a diferença de pecado e obra da carne. Existe uma diferença entre pecar e cometer obras da carne, ou, se a gente usar uma outra forma, pecado com P maiúsculo e pecado com P minúsculo. Gente, ninguém vai para o inferno por fumar, por beber, se embriagar. Não é assim que as coisas funcionam.
As pessoas criam um espantalho, né, Deus? As pessoas criam um espantalho, falam que aquilo é Deus e começam a criticar. Tá vendo? Que Deus amoroso é esse? Só porque a pessoa está fumando, está bebendo, está indo para a gandaia, ela vai para o inferno? Não! Ninguém vai para o inferno por cometer algum desses pecados com P minúsculo. A questão é, qual é o pecado com P maiúsculo? Dar as costas para Deus. Isso é pecado. Porque é tanto amor, é tanta majestade, é tanto poder, que dar as costas para Ele, isso sim é o pecado. O pecado. E aí, a consequência da gente dar as costas para Ele é cometer essas obras da carne. Essa é a consequência. É puramente uma consequência. Então Deus não vai julgar ninguém e falar assim: por que você está indo para o inferno? Porque você fumou aquele dia. Não é assim. O negócio é muito mais profundo. Por que você fumava, meu irmão? Por que você bebia até se embriagar? Por que você não tinha controle da sua finança? Enfim, Deus vai cobrar as pessoas e vai mostrar o seguinte: olha, a sua vida estava desse jeito porque aqui, ó, você me deu as costas. E aí começou a tudo descambar na sua vida. Você abandonou o caminho de santidade, que é de aproximação, e começou a se distanciar. É por isso. Então não confundam pecado com obras da carne. Não confundam pecado maiúsculo com pecado com P minúsculo. O que leva ao inferno é a rejeição da graça. Como disse C.S. Lewis, só existem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Só existem esses dois tipos de pessoas: aquelas que se entregam e aquelas a Deus, aquelas a quem Deus os entrega a si mesmo. Por quê? Porque conscientemente rejeitaram a graça. Isso é um pecado incalculável. Por isso nós somos pecadores, somos responsáveis, somos culpados e estamos perdidos. Essa é a nossa situação sem Deus. Quando uma criança nasce, ela já nasce pecadora. Ela ainda não, mas quando ela tiver a idade de discernimento, ela vai ser responsável, vai se tornar culpada e vai ser perdida. Essa é a condição natural do ser humano. O que o ser humano precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Se ele não fizer nada, ele vai para o inferno. Porque ele já nasce herdando o pecado de Adão. Mas ao longo da vida dele, independente de quantos anos ele vive, ele tem oportunidades graciosas de receber a graça. E aí sim, a partir do momento que ele tem idade de discernimento e ele rejeita a graça, ele está colhendo aquilo que ele está plantando. Porque Deus não vai obrigar ninguém a permanecer num local em que ela negou a vida inteira, que não queria participar. Seria injusto Deus fazer isso. E a gente ouve, os ateus são os mais corajosos, né? Muitas vezes nós, religiosos, negamos a Deus com a nossa vida, mas eles já chutaram o balde, eles negam com a boca também. E eles falam o seguinte, alguns dizem o seguinte: eu não quero que Deus exista. Tem um que chama Thomas Nagel, ele fala: eu não quero que Deus exista, porque eu não quero ter freios morais, isso é muito chato. Eu não quero. E se ele existir, eu vou continuar blasfemando na cara dele, porque ele é injusto. Olha o que ele fez, e começa a fazer julgamentos de ações de Deus. Gente, como que Deus vai pegar uma pessoa, amarrar e falar assim: não, você vai ficar aqui eternamente do meu lado? Deus não pode fazer isso. O amor presume liberdade. Deus é amor. Ele não é só justo. Então, para ser justo para aquela pessoa, ele precisa respeitá-la como uma pessoa criada livre, e vai ser responsável exatamente por ser livre. Porque se ela não fosse livre, ela não seria responsável por nada. Por isso que as crianças são salvas, porque elas não têm liberdade, elas não têm capacidade de discernir o que está dentro delas inatamente, de forma inata. Isso é o pecado, meus irmãos. Então, como que Deus, então, pode perdoar um pecador? Aqui é a grande boa notícia. Porque quando a gente termina com esse cenário aqui, ó, pecadores, responsáveis, culpados e perdidos, a gente começa a falar assim: meu Deus, e agora? Quem poderá nos ajudar? É o próprio Deus, a própria cruz de Cristo.
Exatamente por ser bom e justo é que Deus pode perdoar pecadores. Pensa comigo, foi justo Deus salvar aquele ladrão na cruz? Foi justo. O cara se arrependeu nos 45 do segundo tempo. E embaixo ali tinham pessoas que eram muito melhores moralmente do que aquele ladrão. Foi justo Deus perdoar aquele ladrão na cruz? A gente geralmente duvida da justiça de Deus porque a gente, como eu já disse, se compara com outros piores do que a gente. Porque se Deus fosse justo mesmo, Ele mataria todo mundo. Não sobraria um sequer, não há um justo sequer, não é isso que Paulo fala. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição humana. Agora, como que pode ser justo Deus perdoar aquele ladrão e a gente ser salvo e ter uma cama do lado dele no reino vindouro? E a gente que não matou e não roubou? Isso geralmente é por causa dessa má comparação nossa. Nós cristãos, a exigência para nós vai ser até maior, meus irmãos. Sabe por quê? Aquele ladrão não estava lá no domingo dizendo que Deus é bom, glória a Deus, e matando outra pessoa e roubando. Ele não estava fazendo isso. Ele estava afastado de Deus. Agora, o maior problema é quando nós estamos aqui dizendo que amamos a Deus, levantando as mãos, e chega na segunda-feira, ou até mesmo antes, quando a gente sai daqui, a gente dá um mau testemunho. A gente não tem benignidade, longanimidade, domínio próprio, paz, mansidão. E aí é por isso que as pessoas olham para a gente e falam assim: por isso que eu não quero ir para a igreja. Por isso que, olha que hipocrisia. E nesse momento a gente está matando essa pessoa. E pior, estamos matando ela espiritualmente, porque ela está se afastando da vida por causa do nosso mau testemunho. Isso é muito sério. É mais grave o nosso mau testemunho dizendo que somos cristãos, porque a gente mata pessoas espiritualmente, do que uma pessoa que não conhece a Deus e está matando aí literalmente, estuprando, roubando. Já pensaram nisso? Então, nós não somos melhores que aquele ladrão. Por isso é justo Deus salvar o ladrão que se arrependeu. É justo. Por quê? Porque ele se arrependeu. E essa justiça está disponível para nós também, porque a gente precisa nos colocar no nosso lugar e entender que somos tão potencialmente pecadores quanto ele, ou até mais em alguns momentos, como esse exemplo que eu dei. Quando a gente está afastando alguém do Evangelho por causa do nosso mau testemunho, nós estamos matando essa pessoa, espiritualmente, eternamente. Isso é muito sério. A questão é que nós somos seletivos. A gente quer o juízo de Deus para outros e o amor de Deus para nós. Não é isso? Se fizer mal para a gente quer juízo. Mas nesse momento a gente esquece da nossa maldade. Porque se Deus usar a mesma régua, nós vamos ser fulminados também. Porque a gente tem que olhar o cisco do nosso olho, a trave às vezes. Então, meus irmãos, não há diferença nenhuma entre Madre Teresa e Hitler. Todos estão igualmente nas mesmas condições. Sabe por quê? Porque a salvação não é por obras. A salvação é pela graça. E o único acesso para isso é a fé, é o nosso recebimento, a nossa aceitação. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe arbitrariamente a Priscila e deixa o Paulo para o inferno. Ele nos criou responsáveis. E Ele vai nos julgar exatamente porque somos responsáveis. Concluindo, se Deus fosse justo, então, Ele mataria aquele ladrão e nós também. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente clama por justiça. Porque nós estamos no mesmo barco. Toda a humanidade está no mesmo barco. Todos igualmente culpados e responsáveis. A única coisa que nos livra é a cruz de Cristo. E a boa notícia é exatamente essa. Deus, se Ele fosse justo integralmente, Ele mataria todos os seres humanos.
mas como ele decidiu manifestar a sua justiça e a sua ira sobre si mesmo. Deus tomou a ira sobre si mesmo e deixou para a gente apenas a parte boa, a disponibilidade da graça e da misericórdia. Olha isso, Deus, Ele não poderia tolerar o pecado, exatamente por isso que teve que haver cruz. Por quê? Porque Deus não pode tolerar o pecado, Ele é santo demais, mas Ele optou a satisfazer a sua ira em si mesmo, porque o Filho também é Deus. E alguém pode pensar assim, matar o filho é muito fácil, por que o Deus Pai não desceu lá? Gente, vocês já imaginaram o tamanho da dor de Deus? Você já imaginou você ver um filho seu sofrendo? Você já imaginou isso? Então não foi mais fácil para Deus ver Jesus na cruz, não. Foi mais difícil para Deus ver Jesus na cruz, exatamente porque Ele é Pai. Na cruz, a justiça e a misericórdia de Deus foram satisfeitas. E Deus continuou perfeitamente santo, justo, bom e misericordioso. Então a gente só pode apreciar a graça se a gente entender o tamanho da nossa perdição. A gente só pode falar aleluia se em algum momento a gente falou ai de mim. Por quê? Porque se a gente não entender o quanto estávamos perdidos, nós não vamos valorizar a graça e a cruz. E não foi mais fácil para Deus, irmãos, eu sublinho, não foi mais fácil para Deus ver Jesus naquela cruz. Pelo contrário, foi mais difícil. Imagina um estuprador sequestra toda a sua família. Vocês estão no encontro de família, o sequestrador sequestra todo mundo. E ele fala o seguinte: eu quero alguém para suprir os meus desejos. Eu vou estuprar alguém aqui. E aí, quem que se dispõe a ser o bode expiatório? O seu filho, a Tábita. A Tábita vai e se levanta e fala assim: papai, eu vou salvar toda a minha família. Eu vou lá e vou deixar ele me abusar. E aí esse estuprador pega a Tábita e começa a abusar dela, e começa a machucar ela até ela morrer, de não aguentar tanta dor, tamanho sofrimento. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que foram libertas viram as costas para mim e não dão valor ao sacrifício da minha filha por eles. Imagina isso. Imagina a dor de você ver o seu filho sendo estuprado, machucado, e ver pessoas não valorizando o sacrifício do seu filho. Por isso foi tão difícil para Deus. Por isso foi mais difícil para Deus. Porque isso é ingratidão num nível que não tem como colocar em palavras. Gente, a minha filha deu a vida por vocês e vocês vão fazer isso comigo? Vocês não vão nem me ajudar no meu luto, na minha dificuldade? O problema é seu, eu não pedi para ela se oferecer. Imagina isso, gente. O problema é dela, ela que escolheu sofrer. Eu não tenho culpa nenhuma, eu não tenho dívida nenhuma com você, nem com ela. É isso que Deus sente quando a gente abandona Ele. Por quê? Porque Ele sofreu tanto para ver o seu Filho na cruz, morrendo pelos pecados de toda a humanidade, que quando um ser humano dá as costas para Ele, Ele fica assim: não acredito, eu não acredito que você está fazendo isso. Você não sabe o quanto isso doeu em mim, para que ela pudesse oferecer salvação para você, para que o meu filho oferecesse salvação para você. Por isso que o inferno é justo. É exatamente por isso que o inferno é justo, irmãos. Porque é uma rejeição de uma dádiva incalculável. A dor foi incalculável para Deus, a dor foi incalculável para Jesus e para o Espírito Santo, ver todo aquele sofrimento. É por isso que o pecado, com P maiúsculo, é tão horrível, é tão agressivo, é tão... não temos como adjetivar. É por isso que o pecado é tão agressivo.
E é por isso que o inferno é justo. É por isso que a misericórdia é justa. Por quê? Porque Deus é perfeito. Ele não pode tolerar tamanha infração, Ele não pode tolerar tamanho insensibilidade. Ele não pode. E o que isso tem que fazer conosco? O que tem que ficar dentro de nós hoje é o seguinte: entender tamanha gravidade do pecado. E se nós de fato nos entregamos a Cristo, isso tem que mudar a nossa forma de viver a nossa vida, de nos esforçar para se santificar. Por quê? Porque o sacrifício foi muito grande. Foi o filho dele. E quem é pai sabe. Às vezes quando eu começo a pensar nesse exemplo, a minha mente quer, o Deus já está estudando a psicanálise agora, a nossa mente tenta nos proteger, porque isso é tão agressivo para a gente. Eu imaginar alguém abusando da Tabita, que a minha mente não quer pensar nisso. Mas Deus viu tudo. Deus viu tudo, do início ao fim, o sofrimento do seu filho. Por isso a rejeição a Deus não pode ser tolerada. É tão grave. Mas nós que recebemos a Cristo, isso tem que mudar a nossa forma de viver a nossa vida. O esforço para se santificar, para congregar, para buscar a nossa vocação, para fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer, para não pecarmos, para administrar bem o que Ele nos dá, para ajudar as pessoas. O esforço tem que ser proporcional ao sacrifício. Orar mais, jejuar mais, buscar mais. Por quê? Porque o sacrifício foi grande demais. Não temos como mensurar tamanho sacrifício, tamanha dor que Deus sentiu, tamanha dor que Jesus sentiu. Eu queria que nós orássemos. Fique de pé no seu lugar. Ô Senhor, nós podemos imaginar, para ter um pequeno vislumbre do tamanho da dor que o Senhor sentiu vendo o seu filho naquela cruz, Pai. Nós não conseguiríamos suportar isso com os nossos filhos, mas o Senhor suportou, Pai, por amor, por total e obstinado amor. Jesus nos ajuda a viver à altura disso, Pai. Nos ajuda a dar valor a tamanho sacrifício, Pai. Por favor, Espírito Santo, que isso transforme as nossas segundas-feiras, que isso transforme todo o nosso acordar, que a gente lembre a cada momento que a gente acordar, Pai, que o simples fato de abrirmos os olhos foi por uma graça imerecida, Pai. E não só imerecida, mas foi um sacrifício imensurável, foi uma dor suportada totalmente por amor. E cada vez que nós distanciamos de Ti, cada vez que nós damos as costas para Ti, com qualquer atitude, nós estamos cuspindo na Sua cruz, Pai. Nós estamos virando as costas e falando: eu não pedi para Jesus se entrar no meu lugar e morrer por mim. É isso que fazemos, Pai. Esse é o tamanho do nosso pecado. Nós estamos cuspindo na cruz e rejeitando um presente que tem um valor imensurável. Espírito Santo, muda o nosso ser, muda a nossa mentalidade a partir de hoje, Pai. Que a cruz, que o sacrifício tenha se tornado mais vivo dentro de cada um de nós aqui, Pai. E que isso seja motivo de mudança de mentalidade, mudança de vida. Para quem já recebeu a Cristo, para dar mais frutos, ser podados e dar cada vez mais frutos. Mas se você nunca recebeu esse Cristo e não tinha noção do tamanho do sacrifício que foi oferecido por você, receba-o em seu coração neste momento. Ajoelhe, entenda o tamanho do problema que estava sobre você, o tamanho do pecado que você estava em rebeldia com Deus, e se prostre, se renda de coração, de alma, de todo entendimento, e receba a Cristo no seu coração.
Receba a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador, e se disponha a viver todos os dias da sua vida em gratidão a tamanha graça recebida de forma imerecida. Se você está aqui hoje e nunca recebeu a Cristo, faça isso agora, não perca mais tempo. Se você está nos ouvindo na internet, faça isso agora, porque não existe mais tempo. Ele virá como um ladrão da noite, ele virá a qualquer momento. Não perca a oportunidade de receber tamanha graça. Não continue na sua rebeldia contra Deus. As suas dúvidas são bem-vindas e Deus quer supri-las, Deus quer explicá-las, e algumas talvez nem tenham explicação, mas o amor dele vai sustentar a nossa ansiedade e aguardarmos até ele encontrar com ele para tirarmos todas essas dúvidas. Espírito Santo, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso coração, Pai. Nos ajuda a dar valor para tamanho sacrifício. Nos ajuda, Paizinho, toda vez que olharmos a Tua cruz novamente, isso ter uma nova dimensão na nossa cabeça e vivermos à altura de tamanho sacrifício, Pai. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos?